Olá, aventureiros! Sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se vocês gostam de Warhammer, se inscrevam, curtam e compartilhem. Vamos espalhar a palavra do Imperador. Os genocídios Hangnan foram uma série de 3 campanhas genocidas da Grande Cruzada, realizadas contra ameaças Xenos, conhecidas como Hangdan, começando por volta do ano 839, no 30º milênio, e terminando por volta do ano 890, no 30º milênio. Para quem tem alguma dúvida ainda, era puro extermínio por parte do Império, que odiava toda forma de vida que não fosse humana. E sim, nessa realidade, a humanidade não são os mocinhos. Os humanos invadiam, se expandiam e eliminavam qualquer oposição. E em casos onde mundos eram ocupados por alienígenas, simplesmente os eliminavam. Mesmo que fossem raças pacíficas que só estavam vivendo em paz a sua vida. Essas guerras foram as mais terríveis travadas pelas frotas expedicionárias do crescente Império da Humanidade, antes da Heresia de Horus. A ameaça alienígena só foi contida após a intervenção do próprio Imperador. E pelo menos 9 legiões de fuzileiros espaciais, mais de uma dúzia de legiões de titãs da Legio Titanicus, diversas casas de cavaleiros imperiais, as forças militares do antigo Mechanicum e centenas de milhares de soldados da Imperialis Auxilias foram empregados. Muitos aspectos dessas campanhas permanecem poucos compreendidos nos registros imperiais, principalmente porque a legião dos Dark Angels, que suportou o peso da maior parte dos combates, ordenou que tais registros fossem selados ou destruídos para bem do Império. O pouco que se pode determinar a partir de fontes frequentemente conflitantes é apresentado a seguir. O Imperium sempre foi um frágil resquício de sanidade no vazio, sitiado por todos os lados por forças de horror monstruoso, mantidas à distância apenas pelo sangue e sacrifício de milhões e milhões de heróis esquecidos. Para cada cruzada imperial alardeada às massas como um legado seguro de triunfo e glória, como a tão aclamada vitória em Ulanor, existem centenas de histórias terríveis de impasse desesperado com forças além da compreensão mortal. Se a população do Império tivesse percebido o terrível perigo em que vivia nos tênues primeiros dias da Grande Cruzada, é provável que o puro horror os tivesse mantido prisioneiros na velha terra, sem jamais alcançar as estrelas. De todas essas ameaças ocultas e guerras terríveis contra o desconhecido, a mais infame entre os estudiosos do proibido é a dos genocídios Hangnan. Essas campanhas foram relegadas por muito tempo às notas de rodapé da história imperial, pouco compreendidas pelo historiador comum, exceto como uma referência obscura a um mal esquecido. Na realidade, as guerras contra os Hangdan ameaçaram a destruição completa de todos os reinos da humanidade. A destruição do domínio do Imperador e o massacre de seus súditos. Mais de 80 mil marines das legiões Astartes e incontáveis milhões de exército imperial deram suas vidas para conter as hordas dos Hangdan e seus aliados, em guerras travadas ao longo de várias décadas solares da Grande Cruzada. Os Dark Angels têm um papel de destaque na narrativa dessa história, e é por meio deles que tão poucos detalhes são conhecidos, pois a primeira legião considerou que todo o conhecimento sobre os Hangdan e as guerras travadas contra eles deveriam ser apagadas para o bem do Império. Grande parte dos fatos que cercam essas batalhas foi obscurecida por rumores e invenções, e até mesmo a verdadeira forma dos alienígenas, Hangdan, foi esquecida.
Tudo que resta são algumas imagens borradas e indistintas de guerreiros Hangdans caídos, e antigas histórias de terror que falam de Xenos imponentes de aparência monstruosa e intelecto aterrador. Nas estrelas do Halo, uma raça cuja tecnologia e ambição cruel rivalizavam com as do Imperium, e cuja determinação em dominar todos os outros ameaçava afogar o sonho imperial do Imperador em sangue. Quando as frotas expedicionárias imperiais da Grande Cruzada do Imperador finalmente romperam a orla oriental da galáxia, atraíram inadvertidamente a atenção dos Cerberus Hangdan, uma espécie alienígena de poder macabro e poderio tecnológico tão avançado que por um tempo pareceu que o Imperium havia encontrado seu fim, enfrentando ondas de ataques vindo do leste e do norte galáctico, e sofrendo perdas que só seriam superadas nos dias sombrios da heresia de Horus. As guerras dos genocidas Hangdan foram as mais terríveis já travadas. Em seguida, foi confiada aos lobos espaciais da 6ª Legião e aos Dark Angels da 1ª Legião, esses últimos que sofreram terrivelmente contra o horror, a tarefa de conduzir esses expurgos, pois essas duas legiões foram incumbidas, acima de todas as outras, de fazer o que precisava ser feito. Os titãs da Legio Grifonicus, assim como a Legio Vulturum, a Legio Kidianus e outras forças do mecânico de Zana II, serviram ao lado da aclamada Legião dos Dark Angels durante essa campanha vital. Os Dark Angels se lançaram contra seus inimigos e demonstraram sua superioridade em diversas batalhas contra os Vizenos da Orla das Estrelas do Halo. O conflito culminou no terceiro genocídio Hangdan, por volta do ano 890, no 30º milênio, que resultou na perda de 50.000 vidas de fuzileiros espaciais, que lutaram para impedir a destruição de talvez todo o norte do Imperium pela ameaça alienígena das trevas exteriores. Devido às extensas perdas sofridas pela 1ª Legião e no ano 899, no 30º milênio, a Legião dos Ultramarines estava prestes a se tornar a maior legião dos fuzileiros espaciais, com uma força de cerca de 166.000 Astartes. Para os Cavaleiros Imperiais da Casa Orlak, o momento de maior bravura ocorreu quando lutaram ao lado do Ordo Reductor, da infame última resistência no mundo de Block, durante o genocídio final dos Hangdan. Essa terrível campanha genocida viu a Casa Orlak consolidar sua reputação marcial com o sangue do seu próprio povo, já que nada menos que 48 cavaleiros imperiais de Orlak foram perdidos em uma defesa desesperada para conter um contra-ataque inimigo massivo. Por esse grande sacrifício, a casa foi recompensada com a rara dádiva de um Memento Mori, uma distinção concedida pelas próprias mãos do imperador. Horus Lupercal e sua legião dos Lobos Lunares, que estavam ocupados nas guerras em curso no Oeste Galáctico, agora ascendiam firmemente aos olhos da Grande Cruzada após os genocídios. O futuro das próximas décadas solares de conquista e expansão imperial repousava ainda agora sobre ele, e as outras legiões Astartes que mantiveram sua força. As guerras travadas contra os Hangdan pelo Império durante a Grande Cruzada somam-se em 3. A primeira dessas campanhas, o ataque e destruição de Advex Morris no ano 839, no 31º milênio, e provavelmente o primeiro encontro entre as forças do Imperador e os Hangdan, no qual a 1ª Legião perdeu cerca de 5.000 irmãos de batalha em apenas 4 meses solares de combate. Mais tarde descobriu-se que os Advex Morris era pouco mais que um pequeno posto avançado do Imperium Hangdan.
uma estação menor na periferia de seus extensos domínios estelares. Após o ataque do Imperium, os Hangdan interromperam suas conquistas em outros lugares para voltar sua atenção para Advex Moris e os sistemas estelares vizinhos, agora repletos de colônias e frotas do Imperium. A vitória em Advex Moris, apesar do alto preço pago para garanti-la, provaria ser pouco mais do que o prelúdio para o verdadeiro ataque alienígena. No ano de 862, no 30º milênio, os Hangdan retornaram ao espaço imperial, marcando o início do segundo genocídio Hangdan. Eles não vieram com uma única e pequena frota, mas com uma vasta armada composta por milhares de naves, além de mais de uma dúzia de luas de guerra. Uma força muito, mas muito superior à das pequenas guarnições e frotas expedicionárias da região. Atacaram a fronteira norte do Imperium como um raio, aniquilando as frotas posicionadas em defesa das incipientes colônias humanas e forçando seus colônios a viverem sobre grilhões neurais. Somente graças aos esforços das frotas expedicionárias sob o comando da 5ª e 19ª Legião, a maré Zeno foi retardada o suficiente para que as forças imperiais se reagrupassem. E o preço que pagariam por essa trégua foi exorbitante. Em uma resistência no isolado mundo Forja de Zana II, as forças combinadas da 5ª e 19ª Legião travaram uma árdua batalha de contenção por 8 meses solares, ao custo de 3.000 soldados das legiões Astartes e centenas de milhares de escravos do Mecânico. O cerco de Zana seria rompido pelo furioso ataque dos Dark Angels e da Guarda da Morte, destruindo o bloqueio Hangdan e abrindo caminho através das cortes de escravos Hangdan da superfície, reabrindo o mundo Forja como uma cabeça de ponte para os contra-ataques do Imperium aos domínios Hangdan. O que se seguiu foram mais de 2 décadas solares de guerra entre as estrelas do Halo. Milhões e milhões de mortes, 19 sistemas estelares habitados completamente devastados e a proibição de novas expedições imperiais, além dos postos de reclusão dos mundos de Enderix e Morox, antes que a crise fosse declarada encerrada. Contingentes de 9 legiões de fuzileiros espaciais distintas se envolveriam nos combates, com mais de 300.000 fuzileiros espaciais sendo mobilizados no auge do conflito, durante o ataque imperial decisivo liderado pelo primarca Lion L. Johnson em Taxal. Devido à abrangência da campanha, a honra de batalha não é atribuída a um único senhor da guerra ou a um único primarca, embora se saiba que 3 dos primarcas lideraram seus guerreiros em combate contra os Hangdan. Apesar disso, o primarca dos Dark Angels é amplamente considerado o comandante mais importante da guerra. Acredita-se que a última batalha conhecida do segundo genocídio Hangdan tenha ocorrido no ano de 882, no 30º milênio. Um confronto fortuito do Imperium contra uma força Hangdan devastada, um remanescente da vasta armada que desafiara o Império e fora derrotada. Na época, a verdade sobre a campanha Hangdan, sobre o massacre sofrido e como o Imperium esteve à beira da ruína, foi totalmente ocultada. Os mundos irremediavelmente corrompidos pelos Hangdan foram abandonados, e os veteranos sobreviventes da guerra juraram silêncio ou foram eliminados, pois considerava-se necessário que os Hangdan desaparecessem para que o Imperium pudesse se reconstruir. Grande parte da lenda surgiria posteriormente, invenção dos Remembrances e ideólogos ávidos por promover a glória da Grande Cruzada. E sim, o Imperium muitas vezes é feito sobre mentira e desconstrução da história. E era composto tanto de ficção quanto de fatos. Para a maioria dos cidadãos do Imperium, isso marcou o fim das guerras contra os Hangdan.
o fim de uma ameaça entre milhares. Um marco simples, ainda que sangrento, no caminho inexorável da Grande Cruzada rumo à conquista galáctica. Grande parte do que aconteceu durante esse conflito abissal permanece em segredo completo. Mas o que se pode afirmar é que, com a quebra do Labirinto da Noite pelo próprio Imperador, a ameaça foi finalmente contida. Restava apenas a expurgação da influência Hangdan em uma série de biopogroms que durou uma década solar e deixou setores inteiros habitados por humanos sem vida, para garantir o que se esperava ser a vitória final. Após esse conflito, a Legião dos Dark Angels criou a Ordem das Garras Quebradas, para garantir que os Hangdan nunca retornassem e se preparar para o possível retorno dessa terrível espécie Xenon. Com acesso aos catálogos detalhados de dados anatômicos compilados pelos operadores da Asa de Fogo e pelos quirófagos da Asa do Terror, os adeptos dessa ordem dos Hecatoristica dos Dark Angels foram treinados para enfrentar as piores bioformas Hangdans em combate e sair vitoriosos. A terceira e última guerra Hangdan, mais conhecida simplesmente como Genocídio Hangdan, é pouco conhecida e completamente ausente em muitas histórias imperiais. Foi conduzida em algum momento da década do ano de 890, no 30º milênio, sob as ordens da Divisio Militares pelas forças combinadas dos Dark Angels e dos Space Wolves. A solução genocida final e irrevogável para a ameaça dos Hangdans. Essa grande e terrível raça Xenos havia sido gravemente ferida por suas perdas na Segunda Guerra contra o Império, mas não completamente aniquilada. Eles retornaram aos seus antigos mundos natais, e lá, nutridos pelo ódio e por uma fome sombria, fortaleceram-se novamente. Por acaso, esses ninhos foram descobertos por uma companhia itinerante dos Cicatrizes Brancas, após o levantamento do Édipo de exclusão das fronteiras dos espaços Hangdans, no ano de 887, no 30º milênio. Notícia que os filhos de Jagatai Khan levaram às cortes de Lionel Johnson e de Lyman Rus. Esses dois primarcas, frequentemente antagônicos, eram senhores da guerra unidos pelo mesmo propósito sombrio, pois se os Hangdan ainda existissem, deveriam ser rápida e completamente destruídos para que não ressurgissem e iniciassem outra grande guerra. Juntos, eles e suas legiões semearam o inferno sobre os Hangdan remanescentes, varrendo seus últimos mundos da órbita e em seguida descendo para verificar a destruição de cada colmeia e fortaleza com lâminas, chamas e projéteis de Bolter. Essa última campanha não foi uma guerra, mas sim uma campanha de extermínio brutal e unilateral. Nem Lyman Rus e nem Lionel Johnson tinham qualquer ilusão de cavalheirismo e honra que os impedisse de agir dessa forma. E encontraram uma satisfação selvagem e definitiva na aniquilação completa de cada guerreiro e trabalhador dos Hangdan. Eles foram auxiliados pelo mecânico de Zana II, que contribuiu com uma grande força expedicionária, incluindo os Tagmata, comandados pelos magos Dominus Anacaris Escória, e pela casa Malinax, que também participaram do genocídio meticulosamente planejado do mundo natal dos Hangdan. Em apenas um ano terrestre, a galáxia foi varrida completamente dos Hangdan, suas últimas formações destruídas e todos os vestígios de suas obras reduzidos a cinza. O mundo de Advex Morris, onde os conflitos Hangdans começaram, ficou reduzido a pouco mais que planícies de vidro estilhaçado, formadas pelo fogo atômico, e tornou-se o local de uma capela da Primeira Legião, lar da Ordem das Garras Quebradas, guardiães dos últimos conjuntos de códices que detalhavam os Hangdans e suas fraquezas. Curiosamente relatados imperiais que erroneamente
afirmaram que essa capela foi estabelecida no planeta natal dos Hangdan e não em Advex Moris, levaram alguns historiadores a crer que o erro foi proposital para dar mais peso à alegação imperial de que os Hangdan foram completamente exterminados. Esse foi o fim tanto dos Hangdan quanto das campanhas imperiais contra eles. Um massacre silencioso e indigno, realizado com determinação estoica, que era a marca registrada dos dois primarcas rivais de Caliban e Fenris. Se algum membro da raça Xenos conhecida pelo Imperium como Hangda sobreviveu a essa campanha final, em algum posto avançado distante além dos confins da galáxia, eles não retornaram para buscar vingança. Mas os sentinelas colocados pela Primeira Legião ainda estão lá, observam e aguardam. Nos ajude. Faça um pix de qualquer valor. R$1, R$2 será de uma ajuda monumental. Qualquer valor mesmo. Qualquer ajuda é mais do que bem-vinda. Nos ajude a manter o canal funcionando. Se você chegou até aqui, digite Hangdan nos comentários. É um gesto simples, mas de extrema importância para o canal. Se você gostou, considere se inscrever. Curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador.